Então, olá, caríssimos. O ano é 1988. Junto com meu vizinho Totoro, que se tornaria um ícone de Hayao Miyazaki, a imagem do estúdio Ghibli, o mundo também conhece Túmulo dos Vagalumes, do já mestre Isao Takahata, que também iria se tornar um clássico da animação japonesa, um clássico da animação mundial, um clássico do cinema. Um filme que marca a história do cinema, da arte e da humanidade. Um filme de fato grande que trabalha questões profundas com uma maestria estética e narrativa. Um filme realmente muito bom, uma das histórias mais tristes já contadas, com várias características que aprofundam ainda mais essa tristeza. É um filme de fato incrível, um filme de fato que emociona, que entretém, que leva a reflexões e que deixa um marco muito grande naqueles que o assistem. É um filme que de fato eu acho que a humanidade ainda vai terminar de absorver Túmulo dos Vagalumes, ainda vai ver cada vez mais coisas, perceber cada vez mais coisas nesse filme. Daqui a séculos, talvez milênios, ainda vá se falar de Túmulo dos Vagalumes. É um desses filmes que de fato não passa desapercebido na humanidade. Eu irei falar justamente um pouco a respeito desse filme. Vou me ater a algumas características técnicas. Por exemplo, a questão da profundidade de campo. É um vídeo um tanto resumido comparado ao modo como eu irei tratar desse filme na reunião do Cine Clube Anima, o meu clube do filme ali no Anima Cinema. A reunião já é esta quarta-feira, dia 27, é isso? Acho que sim, dia 27 de março aqui de 2024. Entre aí no clube, assine o clube, aí no link, né, da descrição, para você poder participar da reunião, caso esteja vendo antes do seu início, né? Caso você esteja vendo depois, assine do mesmo modo para ter acesso à gravação. Vamos falar de algumas características desse filme. Na reunião eu irei falar mais sobre o Takahata, irei falar da sua obra, um pouco da sua vida, irei descrever, né, de uma maneira analítica alguns de seus filmes e, claro, sobretudo, este mesmo Túmulo dos Vagalumes. Bom, peguemos um plano, um quadro desse filme, que é aquele quadro que vem logo após o Seita ver o corpo ainda em vida de sua mãe. Ela está debilitada, ela está toda enfaixada. É uma cena muito marcante, uma cena triste, tanto pela caracterização mesmo, que ainda tem até, digamos, alguma simplicidade, mas que no contexto da história ganha uma dramaticidade, sobretudo uma certa frieza com a qual essa cena é apresentada, e ainda mais em uma cena futura, quando um rápido flashback irá retomar essa imagem da mãe dele. Não vou entrar em mais detalhes para não dar muito spoiler, mas quem assistiu deve lembrar do que eu estou falando. Logo após o Seita se deparar, então, com essa cena perturbadora, ele sai, né, nós temos uma transição de cena e o Seita aparece de costas, mais próximo da nossa perspectiva, da câmera. Ao longe está a sua irmã, a Setsuko, salvo engano esse é o nome, e a sua tia. A Setsuko está ali brincando com sua tia. E o que acontece? O Seita obviamente não há uma descrição, né? É diferente do que alguns pensam. Nem todo anime é descritivo, subestima o espectador, nem nada do tipo.
Então não há aqui uma descrição, uma narração, uma narrativa, um voice over, nada do tipo. Mas nós quase que conseguimos ouvir, ou melhor, não é nem ouvir porque não são palavras, mas vivenciar aquele sentimento, aquele drama mesmo pelo qual o Seita está passando. Que é o seguinte: como é que eu vou contar para esta minha irmãzinha o estado de nossa mãe? O que provavelmente vai acontecer com ela naquele estado? E como é que eu agora vou cuidar dela em meio a esse evento catastrófico, a esse momento histórico tão difícil, tão dramático, que por si só já assusta, já carrega toda uma tensão? Como é que eu vou tratar, né, desse... o que é que eu vou fazer nesse momento, né? Faltam até palavras. É um sentimento que deve ser mesmo vivenciado. Você assiste aquilo ali, você vivencia aquele estado mesmo de alma, digamos assim. Bom, então fica ali aquela distância, é uma distância entre ele e sua irmã. O foco não é só nele, não há nenhuma transição de foco, né? Estilosa, fica ali mesmo, profundidade de campo, ou seja, o que está mais distante da câmera continua focado, continua com foco, continua nítido, né? Essa é a profundidade. E assim permanece. Aí nós temos alguns cortes, algumas transições mais. E em determinado momento a irmã é que se aproxima agora da câmera. Então nós temos uma inversão de perspectiva. A irmã agora vai estar próxima da nossa perspectiva e o irmão vai estar mais distante. O filme, em mais de um momento, esse é um deles, inverte a perspectiva pela qual os acontecimentos estão sendo vistos. Então, ora, nós vemos os acontecimentos na perspectiva do irmão, essa preocupação, esse cuidado. Ora, nós acompanhamos a narrativa na perspectiva da irmã, através da sua inocência, através da sua confusão e das suas dúvidas e das suas carências. A câmera faz isso de diversas maneiras. Nesse caso, ela faz isso, né? Câmera sempre entre aspas. Nesse é uma animação, né? Então não tem ninguém de fato com a câmera. Nesse caso, ela faz isso através da proximidade do objeto para com o espectador. Então ela está lá encolhida, o que expressa essas palavras que eu falei agora há pouco em relação à perspectiva dela, e o seu irmão está lá atrás. Mais uma vez há uma distância entre os dois. E ele ainda não sabiam o que fazer. Só que então ele tem um ímpeto de responsabilidade, ele tem um chamado que diz: olha, e aí, bicho, tu vai ficar aí sem fazer nada, vai ficar aí só se lamentando, só sofrendo, ou vai assumir essa responsabilidade que se apresenta para você, vai assumir esse papel, vai atender a esse chamado que se coloca agora à sua frente, que se apresenta agora para você. Então você precisa fazer alguma coisa. Existe uma criança ali, tem uma alma ali, tem uma inocência ali que depende de você, que precisa de você. E não adianta se lamentar, não vai ajudar em nada. Agora você precisa agir. E ele vai e age. Ele se levanta, faz os exercícios. Um modo de mostrar para a irmã que vai ficar tudo bem, que ele está ali, que ele é forte e que ele é capaz sim de protegê-la, defendê-la, sustentá-la. Claro que tudo isso vai ter um desfecho mais dramático do que poderia se esperar de algum tipo de narrativa de desenvolvimento pessoal, coisa do tipo. Então não é o que acontece, mas fica uma lição profunda por trás de tudo que vai acontecer e um desenvolvimento de dramas, de perspectivas, de tensões, de vícios, de tendências, de inclinações, de virtudes que poderiam ser desenvolvidas, de ambiguidades morais, sociais, históricas, momentâneas, enfim, tem uma série de coisas que vai ser desenvolvida, que vão ser desenvolvidas e que podem ser comentadas, analisadas, estudadas, pensadas, refletidas ao longo dessa narrativa, que é o que nós vamos fazer juntos
ali no Cineclube Ânima, na nossa reunião, né? Na qual eu aguardo vocês. Mas vamos nos ater a esse momento, esse ímpeto que ele tem ali, né? Por fim, nós vamos ter um plano aberto. Então, até então, nós tínhamos, sim, planos abertos, mas com um objeto, com os objetos ainda mais destacados, ainda mais próximos. Agora nós vamos ter um plano mais aberto, quase um plano geral, talvez chegue a ser um plano geral, né? Não lembro, não saberia dizer agora, mas o fato é que os objetos estão mais distantes. O que mostra que, assim, uma leitura possível, né, uma impressão possível é que esses dois são mais dois. Essas duas vidas são mais duas vidas. E por mais que existam esses eventos extraordinários, esses acontecimentos extraordinários, eles, uma guerra mundial, eles não tornam essas vidas isoladas e únicas. Não é como se fosse uma exceção na narrativa universal. Essas vidas são mais algumas dentro de todo um aglomerado de vidas humanas que tecem toda a narrativa universal, todo esse tecido da história universal, que é composto por outras vidas, por outras almas. E o fato é que todas passaram por dificuldades, por dramas, por sofrimentos, e dependendo das inclinações pessoais, das vivências, das características particulares das suas biografias, umas sofreram mais, outras sofreram menos, até mesmo independente do evento histórico no qual elas estavam inseridas. Então não é porque alguém viveu na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, que necessariamente sofreu mais do que uma pessoa que vive no Japão pós-moderno, tecnológico e desenvolvido, mas que mora na rua e passa fome. Então, ou alguém que foi abusado, uma menina que foi abusada na infância, que teve, após isso, uma série de problemas ao longo de sua vida, de rejeições, de relacionamentos desastrosos, que chega a cometer um suicídio, por exemplo, em determinado momento. Então, há uma complexidade nas maneiras particulares com as quais as pessoas enfrentam os seus dramas. Há essa complexidade nessas vivências. Então, o fato é, todo mundo sofre. A questão é, por quê? Por que existe esse sofrimento? O filme de Isao Takahata não se resume a mostrar esse sofrimento. Não se contenta em apenas retratar essa catástrofe, como se isso fosse o mundo. Um mundo onde as pessoas sofrem apenas. O filme de Isao Takahata também se responsabiliza por trazer alguma esperança, algum sentido para esse sofrimento. E ele faz isso porque é arte, porque a arte fala da realidade e porque essa é a realidade. A realidade é que o mundo não é só isso. O mundo não é só sofrimento. A dramaticidade humana não é totalmente negativa, vã, sem sentido, tola, nada do tipo. Então essa cena que começa muito triste, que começa muito dramática, ela consegue se tornar também esperançosa. Ela consegue mostrar também que existe algo além, que existe um sentido nisso tudo. Existe um sentido naquele irmão que consegue trazer esperança para sua irmã, que consegue atender a um chamado. Então vejam que aquela situação se tornou um palco para essas crianças exercerem o seu desenvolvimento de virtudes. Né? Nós vamos ver como ele vai lidar com isso, nós vamos ver que ele não vai ter um sucesso total nisso, nós vamos ver a consequência disso tudo, nós vamos ver que as pessoas ao seu redor também não vão ter sucesso em desenvolver virtudes nesse momento difícil, mas o fato é que essas virtudes poderiam ser desenvolvidas. E que, claro, existem situações que agravam, que tornam mais difícil esse desenvolvimento, situações que deveriam ser uma porta de entrada para essas virtudes, acabam sendo até mesmo um dificultor dessas virtudes, do desenvolvimento dessas virtudes. Mas é justamente dentro de toda essa ambiguidade que nós vamos encontrar essas possíveis esperanças, esses possíveis sentidos para os sofrimentos,
com o qual nós nos deparamos. Sofrimentos estão aí para mostrar que existem hierarquias, para mostrar o que realmente importa, para mostrar que a mãe era uma das coisas que eles tinham de mais importante e a falta que isso vai fazer. Então, a família, a maternidade, a paternidade, o amor ao próximo, a caridade, a coragem, a fortaleza, são coisas importantes, são coisas que importam mais do que tantas outras coisas que nos fazem ter pequenas tristezas, pequenos desânimos, pequenos desconfortos, mas que na verdade não significam muita coisa e que não deveriam nos bitolar por baixo, não deveriam nos levar a sermos pessoas tristes, mesquinhas, rancorosas, murmuradoras por conta disso. Então, olhar para essas narrativas, olhar para esses sofrimentos e olhar para como as pessoas lidaram com esses sofrimentos é uma coisa realmente terapêutica, no sentido de nos mostrar, de nos lembrar o que realmente importa. E o Isao Takahata faz isso com maestria nesse filme, porque ele consegue, com muita segurança, retratar não só esse sofrimento, mas também essa esperança. Ele faz isso através das cores, através das alegorias. Então, pequenos detalhes como a bolsinha rosa da irmã, como o próprio túmulo dos vagalumes, esse potinho de balas que se torna um túmulo, mas um túmulo do qual vão surgir vagalumes com luzes cintilantes, e aquele vermelho que durante tanto tempo no filme representou dor e sofrimento, pode também representar uma luz, uma chama que ilumina e mostra um local bom, que mostra um local eterno. A morte, por exemplo, não é apenas algo ruim, apenas um fim, é também o início da eternidade, ou melhor, o continuar da eternidade. Então é também uma coisa boa, é também uma esperança, é também uma luz, certo? Então o filme apresenta todas essas coisas, inclusive no contraste de cores. Então, se de um lado você tem o cinza, o arenoso nas roupas dos homens, na coloração, nas areias da praia, do outro lado você tem o azul, um azul mais vivo, mais animador nas roupas das mulheres, na roupa da pequena irmã, no azul do mar. Essas duas cores coexistindo ressaltam ainda mais tudo isso que eu falei a respeito da obra. Então dá pra ver, né? É um filme que consegue trabalhar os temas a que se propõe, que consegue utilizar as técnicas para sustentar esse tema e dar mais profundidade a ele, que consegue entreter, que consegue chamar a atenção, manter a atenção. Claro, é um bom filme, não há dúvidas, é o exemplo de bom filme, de grande filme. É claro que essa é pelo menos a minha opinião sobre a coisa. Comenta aqui o que é que você acha, o que é que você pensa a respeito desse filme, compartilhe esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e, bom, assine o Cine Clube para que nós possamos conversar ainda mais sobre isso. Lembrando que quem assina também recebe uma apostila, os membros já receberam a apostila Como Ver um Filme, que vai facilitar o nosso diálogo. O grupo de WhatsApp está lá para conversarmos, para dialogarmos a qualquer momento. Eu estou disponível para tirar dúvidas, para ajudar a qualquer momento. As reuniões ficam todas gravadas. Você é avisado com muita antecedência a respeito do próximo filme. É apenas um filme por mês, o que facilita com que você participe das reuniões ao vivo. E além disso você recebe vídeos extras, como o vídeo que eu fiz a respeito do filme Oppenheimer, que recebeu aí 7 Oscars. Então tudo isso aí são vantagens que você tem ao participar do nosso clube do filme. Então é isso aí, abraço, é um clube que se diferencia por observar essas dramaticidades humanas com uma perspectiva que pretende ser cada vez mais antropologicamente consistente. Abraço e até a próxima.